E vem conferir a crítica da série Percy Jackson e os Olimpianos. E terminou a série Percy Jackson e os Olimpianos, completa em 8 episódios e que está disponível no Disney+. Bom, antes de eu entrar na crítica da série como um todo, eu queria falar como que foi o histórico de Percy Jackson até chegar na estreia dessa série. Em 2008, começou a saga de livros Percy Jackson, que atraiu e fez com que milhares de fãs ficassem apaixonados pelo universo e pelos personagens. O livro fez tanto sucesso que pouco tempo depois do seu lançamento já ganhou 2 adaptações para o cinema, uma em 2010, chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e uma em 2013, chamado Percy Jackson e o Mar de Monstros. Mas nenhuma das 2 adaptações agradou os fãs. Os fãs não gostaram nada das adaptações, não gostaram como representaram os livros na tela. E não foram só os fãs, o escritor também não gostou das adaptações. Por muitos anos ele falou que não foi nada legal o que fizeram ali, como tratou os personagens e sua história. E aí, depois de um tempo, a Disney comprou os direitos de fazer a adaptação de Percy Jackson. E o escritor falou que estaria envolvido diretamente nessa adaptação. E agora, em 2023, saiu a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Antes de eu continuar a crítica a partir daqui, vale destacar que eu não sou uma pessoa que leu os livros. Eu li só o primeiro livro, porque eu não sou alguém que leu e conhece completamente a história, leu e releu os livros. E pra mim, foi uma experiência até certo ponto nova, por não lembrar o que acontecia no primeiro livro. E a partir daí, eu comecei a gostar de muitas coisas da série. Eu acho que os primeiros episódios, eles funcionam muito bem, mas o desenvolvimento faz com que uma série que tinha um potencial de ser incrível se torne só de mediano pra baixo pra mim. Bom, começar falando das coisas boas da série, que eu tinha até um certo medo antes da série começar, que seria, por exemplo, o CGI da série. Percy Jackson é uma série que envolve muito CGI. Eu tinha medo que isso poderia virar uma distração na série, mas não. Tem bastante investimento da Disney nesse ponto, e isso faz com que a série funcione muito bem e faça com que o universo de Percy Jackson se torne vivo e real para quem está assistindo. Faça com que quem está assistindo a série pareça que tudo aquilo realmente é vivo e poderia existir no nosso mundo. Outro medo que eu tinha medo na série, e que aqui também me surpreendeu, seriam os atores. Eu não vou falar que são atores excelentes, são atores jovens e que têm muito a evoluir, mas são atores carismáticos, que você vê que em alguns momentos sofrem um pouco ainda na parte da atuação, de passar mais emoção numa fala, de passar emoção numa cena mais dramática, mas mesmo assim eles são atores muito jovens e que você vê que tem uma margem de crescimento muito grande na sua carreira de ator e atriz, e eu digo mais, até na própria série do Percy Jackson. Até considerando o sucesso que a série fez nessa primeira temporada, com certeza outras temporadas vão vir, então a partir daí você pode esperar até uma evolução de atuação deles. Nessa primeira temporada, obviamente, você dá um desconto por serem atores muito jovens, mas mesmo assim, você sente um pouco de falta em alguns momentos mais dramáticos, em algum momento onde a série precisa que eles entreguem um pouco mais do texto, você vê que eles ainda não conseguem entregar, mas eles são carismáticos e você vê, principalmente no trio principal, que é a Annabeth, Grover e Percy, conseguem ter uma boa química, conseguem ter uma boa dinâmica, e isso faz com que a série funcione muito bem. Outra coisa que eu gosto muito de Percy Jackson, e isso não é nem da série, isso vem dos livros que são transformados para a série, seria como eles conseguem fazer com que esse universo seja criativo, como que deuses gregos seriam hoje em dia, e colocando nos nossos dias atuais. E a cada episódio que passa, a cada situação que eles são colocados, eu consigo ver que isso acaba ficando muito legal de se ver em tela. É muito interessante ver a criatividade do escritor, como ele consegue pensar aqueles personagens e aquele mundo para um mundo moderno de uma forma muito interessante. Não só o mundo, mas a desculpa para outras pessoas não conseguirem verem eles. Isso eu acho muito interessante, muito criativo e acaba funcionando bem para a série. Acaba deixando você com o público muito empolgado por que você vai ver. E aí volta para um primeiro ponto que eu elogiei da série, que seria o CGI. O CGI faz com que isso seja mais vivo, faz com que isso funcione melhor e você com o público acredita que aquilo poderia existir no nosso mundo.
Outra coisa que eu gosto bastante é como essa primeira temporada eles conseguem muito bem estabelecer os personagens, estabelecer o universo grego como um todo, estabelecer bem o acampamento e conseguem apresentar personagens interessantes secundários. Tanto que no final da temporada eles conseguem deixar bons ganchos para próximas temporadas. Conseguem fazer com que você, como público, termine a temporada não pensando é uma série descartável, e sim pensando é uma série que eu assistiria a segunda temporada. Tem bons ganchos, tem coisas interessantes e tem muitas ideias boas que para evoluir para uma segunda temporada pode ser interessante. Sem contar que os ganchos que eles deixam ao longo da temporada como um todo para próximas temporadas também me agrada muito. Sem contar também que eles conseguem, como eu falei, fazer com que a história seja bem contadinha. É, na verdade, um arroz com feijão, é o básico, mas eles conseguem fazer uma estrutura de roteiro interessante, que faz com que a história tenha começo, meio e fim, com uma virada final que não é tão impactante como poderia ser, mas que funciona bem. Mas aí começam os problemas da série. Se esses pontos eu elogiei como algo positivo, a série tem muitos pontos negativos que vão jogando a série para baixo. E para mim, o principal ponto negativo faz com que aconteça durante todos os 8 episódios seria como o público cria um medo, uma sensação de urgência para a série como um todo. Por que eu falo isso? Porque foi como eu falei, o trio principal, apesar de não ser grandes atores, ainda eles podem se transformar, eles são cativantes entre eles, mas eles obviamente não entregam tanto na parte dramática e isso acaba fazendo parte. Mas eu vou além disso, a série, ela não consegue te dar medo do que vai acontecer no episódio seguinte. Eu não sei se é porque o livro é feito mais pro infanto juvenil e isso faz com que não tenha tanta consequência, mas parece que tudo durante os 8 episódios é muito fácil para quem está ali no meio daquela aventura. E você, como público, acaba perdendo um pouco de ligação com aqueles personagens. E por que eu falo isso? Porque em cada episódio parece que, inclusive, a série é muito episódica. Parece que cada episódio vai ter um começo, meio e fim. Então vai ter o episódio da Medusa, onde eles vão ter que sair daquela situação. Vai ter o episódio do Hades, onde vai ter aquela situação. O episódio do parque, onde vai ter aquela situação. Parece que é um episódio que eles colocam os personagens numa situação específica e eles vão ter que resolver aquela situação durante o episódio. E isso faz com que tudo vire episódico. E isso não é o problema. O problema é como eles resolvem esses casos. Eles resolvem de uma forma muito fácil. E em nenhum momento de nenhum episódio eu senti um medo que eles pudessem perder. Eu senti um medo que eles tivessem alguma consequência. E isso vai cada vez mais me desapontando com a série, me deixando menos empolgado com o que vai acontecer com o próximo episódio. Por exemplo, se eu não tenho medo que o Percy, a Annabeth ou o Grover eles vão morrer em algum momento, se eu não tenho medo que eles vão perder uma batalha, acaba fazendo com que eu, como público, acabe ficando desinteressado no que está acontecendo em tela. E é isso que acontece aqui. Com personagens que são bons, carismáticos, mas não são os melhores personagens do mundo ainda, faz com que você, como público, cada vez vá se distanciando mais do que a série pode mostrar como melhor. E é isso que vai acontecendo. Quando eles chegam, por exemplo, na parte do Lotus em Las Vegas, eles resolvem tudo muito fácil. Então você não sente uma consequência, um medo de que eles estão presos. Quando eles falam, passamos dias aqui no cassino e a gente não sabe quanto tempo perdeu, eu não senti esse senso de urgência e perigo. Quando eles falam que estão na toca da Medusa, você não sente que a Medusa é um problema porque ela não passa ameaça nenhuma. Quando chega no episódio final e vai ter uma grande batalha, ela não é bem construída, bem trabalhada e bem apresentada a ponto que você fica com medo do que vai acontecer. E isso é muito ruim pra série. Você, como público, mesmo sabendo que o Percy como protagonista não vai perder, você tem que ter um mínimo de medo, um mínimo de impacto, sentir aquela batalha, sentir aquela aventura. E isso eu não senti. Eu senti que a aventura, ela é simples, ela é básica, ela não consegue evoluir no que ela tem que evoluir. E eu, como público, acabei me distanciando do personagem, da aventura. E eu digo mais, eu recomendo você que quer assistir a série Percy Jackson e não sabe ainda se vale a pena ou não, eu acho que vale a pena se você assistir um episódio cada vez. Se você fizer uma maratona, vai ser uma série enjoada, cansativa e que não vai valer a pena. Porque já que tudo é muito rápido, parece que você está vendo mais do mesmo em cada episódio. Parece que eles estão numa situação e vão sair da forma mais fácil possível. A parte de ter um quebra-cabeça ou uma dificuldade para eles, tudo eles resolvem muito fácil. E de novo, eu sei que é uma série feita para um público mais jovem. Então eles querem mastigar tudo, querem que as situações sejam mais fáceis. Mas isso acaba estragando muito de tudo que a série pode apresentar. O universo é rico e interessante, mas a jornada não é tão interessante como poderia ser. O episódio final, ele é completamente desinteressante. Não é um final marcante, não é um final envolvente, e apesar de ter ganchos finais interessantes, faz com que você, como público, não sinta tudo isso. Então a série vai caindo de qualidade ao longo dos episódios, vai ficando cansativa, vai ficando arrastada, porque você, como público, cada vez mais
faz sentindo menos daquela jornada. E o mesmo serve para cenas de ação. Se eu falei que o CGI é bom, isso não compensa nas cenas de ação. Nenhuma cena de ação dessa série, ela é cativante, ela é envolvente, faz com que você, como público, sinta que algo pode acontecer, por vários motivos. Começando pela coreografia. Nenhuma coreografia de ação é boa. Nenhuma coreografia de ação, ela é impactante, ela é envolvente. E o mesmo vale também para a direção como um todo, que também não ajuda. Com muitos cortes o tempo inteiro, faz com que você não sinta em momento nenhum que algo pode acontecer, ou que você tenha vibrando com a cena de ação, ou com uma vitória do Percy, ou com alguém à sua volta. Sem contar, obviamente, que, como eu falei, a jornada ela é muito simples, então você vai se perdendo cada vez mais. Cada personagem novo que vai aparecendo, em questão de conceito, é muito interessante, mas como ele é trabalhado a partir daí, não é tão interessante assim. E até tem algumas histórias secundárias, alguns subplots envolvendo o desenvolvimento dos personagens, que eu também acho bem básico em como eles se desenvolvem, e isso também faz com que não crie um grande impacto, não seja tão bem feito assim. Algumas informações são cuspidas na tela e não transformam tão bem. No fim, Percy Jackson, Os Olimpianos, é uma série que você pode ser dividida em dois lados. Tem uma parte técnica e um potencial de crescimento em vários aspectos muito grande, mas quando você pensa na série, ela é uma série de mediano para baixo, onde ela é mais desinteressante do que mostra todo o potencial que ele poderia ter ali. E eu fico triste, porque quando você vê os livros, como eles fizeram sucesso, como você vê o potencial que a série tem, você vê que essa primeira temporada poderia ser melhor. Não é uma catástrofe, mas ela só é mediana e mais decepcionante do que realmente ruim. Concluindo, Percy Jackson e Os Olimpianos é uma série que tem pontos muito positivos e tem uma margem de crescimento muito grande, tanto em relação ao universo como em relação aos atores como um todo. Mas quando você pensa nessa primeira temporada, você vê que o grande problema dela fica no senso de urgência que eles colocam para a série, fazendo com que você, como público, não sinta ameaça nenhuma. Na voz, na fala, você vê que eles têm que salvar um raio para poder salvar o mundo como um todo. Mas quando você vê as ameaças, você não sente nada. Em nenhum episódio você sente consequência. Em nenhum episódio você sente medo que algo pode acontecer. E com isso, a cada episódio que passa e a cada situação facilitada que colocam para aqueles personagens, faz com que a temporada como um todo fique até certo ponto chata e desgastante. E isso acaba incomodando muito. Foi como eu falei, eu quero muito que tenha mais temporadas. E com certeza vai ter, porque a série é um sucesso. Mas nessa primeira temporada, eu fiquei mais decepcionado do que triste em relação às sequências de ação, em relação a como trabalham os personagens e principalmente como trabalharam a aventura, que era para ser para salvar o mundo e parece só uma aventura escolar semanal. E por isso que eu fecho a série Percy Jackson e Os Olimpianos com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da série Percy Jackson, Os Olimpianos? O que você espera das próximas temporadas? O que você acha dos livros? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.